Breno Lucano, mais uma vez com vocês, lá do blog de Filosofia, Portal Veritas. Vocês devem ter visto o filme Coringa de 2019, estrelado por Joaquin Phoenix. E a gente fica logo se perguntando o que a gente pode falar a respeito desse filme e quais os atores mais apropriados, os autores filosóficos mais apropriados para fazer uma devida leitura a respeito desse filme. O que teríamos a dizer a respeito de Byung-Chul Han, Foucault e mesmo os estoicos a respeito desse filme? Antes de nós prosseguirmos, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos e ativem as notificações. Assim, eles estarão sempre contribuindo para que nós possamos produzir sempre mais e mais conteúdo para cada um de vocês. Foi um bom filme aquele, não foi? 2019. Eu já tenho, inclusive, um vídeo gravado sobre ele. Eu vou deixar aqui em cima no card esse vídeo. Acesse ele depois para ver o que eu falei lá atrás, quando eu falei, inclusive, sobre o neoliberalismo. Mas esse filme ele é muito interessante porque ele vai realmente nos mostrar uma sociedade neoliberal. Talvez num futuro não muito distante desse que nós conhecemos hoje. Ele provavelmente nos apresenta aquela narrativa que Byung-Chul Han vai nos contar no seu famoso A Sociedade do Cansaço. Ele vai contrapor a sociedade que ele vê, uma sociedade neoliberal, com aquela sociedade que Foucault via lá nos anos 80, nos anos 70. Vocês devem se lembrar que Foucault ele vai descrever uma sociedade panóptica, de controle, disciplina dos corpos, onde você a todo momento deve, na verdade, apenas disciplinar o seu corpo e a sua vontade para que você seja anexado ao sistema econômico. Byung-Chul Han vai para outro caminho. Ele dirá que ele, na verdade, os críticos dirão que ele se encontra no momento pós-Foucault. Nós não estamos mais numa sociedade de disciplina. Nós estamos inseridos numa sociedade de desempenho. E eu acho que isso mostra muito no filme Joker. Porque Gotham está numa sociedade de desempenho. Você não é mais... É claro que existem focos ainda de uma sociedade Foucaultiana. Nós estamos ainda num ambiente em que as pessoas a todo momento precisam ser controladas e vigiadas. Isso mostra, por exemplo, também lá no filme Mulher Maravilha 84. Nós temos ainda a questão do presídio, manicômios e todo esse tipo de instituição que vai, na verdade, apenas tentar tolir a liberdade individual. Mas a sociedade de desempenho de Chul Han, ele alcança um outro patamar que Foucault não alcançou, porque a sociedade é outra. E ele se articula melhor com aquilo que o Coringa passa no filme. Então você precisa a cada momento exercer 1001 funções para que você esteja inserido nessa sociedade. Não é necessário que você aprenda mais apenas o inglês. É necessário que você aprenda o inglês, o espanhol, o francês. Quando você é empregado, você não tem apenas que exercer aquela função específica, mas tem que exercer aquela outra função e aquela outra função. É claro que você é contratado por uma jornada de 8 horas diárias, mais uma de almoço. Mas às vezes é necessário que você cumpra não 9 horas em função do trabalho, mas 10 horas, 11, 12 horas, fora os momentos de transporte.
Você passa 14 horas em função do trabalho. A sociedade de desempenho faz com que o seu desempenho tenha que ser cada vez maior, cada vez mais produtivo, para que você esteja inserido numa rede de consumo. Isso mostra muito bem no filme no filme Coringa. E nessa rede de consumo, nessa rede de desempenho, onde você tem que cada vez exercer, variar, cada vez melhor, né? Variar papéis e cada vez melhor esses papéis todos, é necessário que você se submeta às regras, não mais disciplinares lá de Foucault, mas às regras que a própria jornada exerce sobre você. É necessário que você se submeta e submeta ao seu corpo, à sua vontade, você perca horas de sono, para que você possa se tornar um funcionário cada vez mais produtivo. É necessário que você gere recurso, grana. Mas essa grana não vai ser só para você. Na verdade, não é para você. É para o empregador. E essa lacuna entre a grana gerada por você, que não fica com você e vai para o empregador, você aumenta as desigualdades sociais. Isso mostra muito no filme. É claro que nós não estamos pelo menos não aqui no Brasil, numa sociedade tão decadente quanto Gotham. Pelo menos não ainda. Numa sociedade, por que não dizer anarquista, como Gotham, mas é um anarquismo diferente de um anarquismo de Proudhon, diferente de um mutualismo, diferente de um Bakunin. É um movimento de revolta contra as desigualdades. Gotham vive uma revolta em função das próprias dificuldades que o liberalismo criou em Gotham. Então você vê dois mundos diferentes. De um lado, um mundo rico de recursos. Você vê a família de Thomas Wayne e o pequeno Bruce, futuro Batman. E por outro lado, você vê aqueles que a sociedade e o sistema econômico desprezou. Arthur Fleck é um desses. Arthur Fleck vive à margem da sociedade porque ele não desempenha função nenhuma. Não sobra nada para ele. Na verdade, a única coisa que sobra para Arthur Fleck é ser um palhaço. Ele, na falta de um desempenho, de um exercício, na falta de um ofício que seja incluído na sociedade, ele se submete a qualquer coisa. Até ser um palhaço. Mas esse palhaço é roubado, ele é espancado e quebra uma placa na cabeça dele. E depois ele ainda é demitido porque, na verdade, acham que ele roubou a placa. E a revolta vai crescendo. Até que ele consegue uma arma, dão uma arma para ele, e ele vai fazer um show beneficente num hospital, mas ele leva a arma para um setor pediátrico. A arma cai. Ele é demitido porque levou uma arma para um setor pediátrico. E a revolta vai aumentando. Até que então, por falta de políticas públicas de saúde, cortam a assistência médica que ele tinha, psiquiátrica. E com ele as medicações. Vários tipos de medicações. Não me lembro, acho que são 7 tipos de medicações, uma coisa assim, não me lembro mais. Fala no filme. Aí a revolta vai aumentando. Aquele que para alguns parecia ser um drama, para ele é uma comédia. A vida, na verdade, para ele se torna uma comédia, ele ri de tudo. Para além
de um suposto dano no córtex, que faz com que ele tenha aquelas risadas patológicas, o mundo é uma risada. Ele não é mais um drama, é uma risada. É uma risada irônica ante essa sociedade do desempenho. Ante essa sociedade que exige que você desempenhe no grau máximo todas as suas potencialidades capitalistas. Que você gere cada vez mais recurso, que você seja eficiente, que você seja cada vez mais disposto a trabalhar não mais 8, mais 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia, para que você gere grana, sustentando Thomas Wayne. Sustentando toda aquela organização capitalista que faz com que Thomas Wayne seja alimentado, Murray seja alimentado, com aquele show business, bem tipo Danilo Gentili, bem tipo o programa de Jô Soares, um auditório de entrevista. Você senta no sofazinho e ele está lá entrevistando você. E lá no sofazinho, ele faz uma narrativa a respeito da sociedade. Pode parecer cruel, pode parecer triste falar em desemprego, falar em fim de políticas públicas de psiquiatria, mas pessoas como Thomas Wayne, pessoas como o velho da van, não estão nem aí para isso. Devemos lembrar, por exemplo, na decadência que Bolsonaro provocou agora com as políticas públicas de saúde mental. Desde o início do governo dele. Porque para Bolsonaro é muito mais importante você, por exemplo, fazer uso de eletroconvulsoterapia, lembrando que a política pública de saúde mental dele na época foi, bem no início do governo, foi comprar mais aparelhos de eletroconvulsoterapia e, ao mesmo tempo, fazer com que abrir postos de atendimento vinculados às igrejas evangélicas para usuários de droga. O objetivo é você internar usuários de droga com pastores. Ele fez isso no início do governo. Faz isso até hoje. Você corta, ao mesmo tempo que você exige o desempenho, porque você tem que consumir cada vez mais, mesmo que você tenha, na verdade, nem dinheiro para comprar feijão, mas tem que ter dinheiro para comprar um fuzil. Você, ao mesmo tempo que você exerce essa faculdade de desempenho, de ser cada vez melhor, é produzir cada vez mais, ultrapassando os limites que o Foucault falou lá nos anos 70, 80, é necessário que você produza cada vez mais. Estamos numa sociedade do cansaço e, ao mesmo tempo, nós começamos a perceber a doença mental de Arthur Fleck. É claro que, nesse sentido, creio que Foucault ainda esteja correto. As doenças mentais são produto da sociedade. E a revolta vai crescendo. A revolta vai crescendo e você tem que, a cada momento, dizer para si mesmo: eu vou tentar vencer isso daí, eu sou resiliente. Mas é necessário que você entenda que as doenças mentais, talvez todas ou quase todas, são produtos históricos. É necessário que nós pensemos, por exemplo, nessas doenças mentais que surgiram: ansiedade, depressão, doenças de Burnout, síndrome de Burnout, fora as doenças clínicas, né? Lesão por esforço repetitivo, lesões na coluna como hernia de disco, são descontrole glicêmico, né? Hipertensão arterial, são todas doenças da modernidade. Mas, apesar das desigualdades provocadas por essa sociedade capitalista, apesar das desigualdades produzidas por Gotham,
que você tem que ser, apesar disso tudo, em que você tem que ser cada vez mais produtivo, você também tem que ser resiliente ante as dificuldades impostas pela organização dessa sociedade. O senso comum estoico dirá: nem tudo você pode controlar. Aceite o que você não pode controlar. E não aceitando, porque não aceitando o que você não pode controlar, você gera sofrimento. Mas será que nós não podemos controlar essa situação provocada pelo neoliberalismo? Será que, de repente, essa narrativa estoica criada não é usada unicamente por Thomas Wayne? Será que, de repente, essa narrativa estoica não é usada para fins capitalistas, no sentido de fazer com que a sociedade se torne tal e qual ela está? Não lute, não brigue, aceite simplesmente. O aceitar o destino, o aceitar as coisas como elas são no fundo, tudo aquilo que o sábio estoico tem que fazer. Não lute, aceite e se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa virtuosa. Esse é o lema do Velho da Van. É o lema de Bolsonaro. Não milite, não seja militante, nós não precisamos de militantes. Deixa a sociedade como ela está. Deixa ela fluir. Porque fluindo, com essa organização que nós temos, logo, breve em breve, essa sociedade do desempenho se tornará uma Gotham. E mais nós teremos palhaços risonhos pelas ruas. Se vocês gostaram do vídeo e das reflexões, deixe o seu joinha, compartilhe à vontade, ative as notificações, assine o canal. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.